Você já parou para pensar no que realmente aconteceria se um meteoro caísse na Terra? Não estamos falando de uma pequena rocha que se desfaz ao entrar na atmosfera, mas sim de um asteroide gigantesco com quilômetros de diâmetro vindo em direção ao nosso planeta a uma velocidade de dezenas de milhares de quilômetros por hora. O que aconteceria com o clima, com os oceanos, com as cidades, a natureza, os animais e principalmente com a humanidade? Isso já aconteceu alguma vez no passado? E será que pode acontecer de novo? Hoje, no canal Fatos Curiosos, vamos mergulhar nesse cenário catastrófico, mas cientificamente possível. Um impacto de proporções apocalípticas. O que está em jogo é o destino da própria vida como conhecemos. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é ficção. É uma possibilidade real que a ciência leva muito a sério. Para começar, precisamos entender que o espaço está longe de ser um lugar vazio e tranquilo. Pelo contrário, ele está repleto de detritos cósmicos, asteroides, cometas e pedaços de rochas de todos os tamanhos. Estima-se que existam milhões de objetos potencialmente perigosos orbitando o Sol. Alguns deles cruzam a órbita da Terra. E aí mora o perigo. A Terra já foi atingida no passado, e não apenas uma vez. A mais famosa dessas colisões aconteceu há cerca de 66 milhões de anos, quando um asteroide com aproximadamente 10 a 15 quilômetros de diâmetro atingiu o que hoje é a Península de Yucatán, no México. O impacto foi tão colossal que desencadeou uma série de eventos catastróficos, levando à extinção de cerca de 75% de toda a vida na Terra, incluindo os dinossauros. Esse evento é conhecido como extinção do Cretáceo-Paleógeno. Mas o que exatamente causaria tanta destruição? Para entender isso, imagine um objeto do tamanho do Monte Everest, ou maior, se deslocando a uma velocidade média de 72.000 km/h em direção ao nosso planeta. Quando esse corpo celeste colide com a Terra, ele libera uma quantidade de energia absurda. Estima-se que o impacto que exterminou os dinossauros liberou uma energia equivalente a cerca de 100 trilhões de toneladas de TNT. Isso é mais do que todas as armas nucleares do mundo explodindo ao mesmo tempo, multiplicadas milhares de vezes. No momento da colisão, a onda de choque seria instantânea e devastadora. Tudo, em um raio de centenas de quilômetros do ponto de impacto, seria vaporizado. Não haveria sobreviventes. O chão tremeria como nunca antes. Terremotos massivos se espalhariam pelo planeta, vulcões seriam ativados em diversas regiões e tsunamis gigantescos atingiriam litorais a milhares de quilômetros do epicentro. Mas não para por aí. A verdadeira destruição vem depois. A nuvem de poeira, cinzas e detritos lançados na atmosfera formaria um escudo espesso ao redor do planeta, bloqueando a luz do Sol por semanas, meses ou até anos. Isso causaria um inverno global. As temperaturas despencariam, as plantas não conseguiriam realizar fotossíntese e as cadeias alimentares entrariam em colapso. A agricultura desapareceria. A escassez de alimentos se tornaria um problema global. Milhões, ou até bilhões, de pessoas poderiam morrer de fome, doenças ou guerras por recursos escassos. Seria, sem exageros, o fim da civilização como conhecemos. E se você acha que isso é apenas teoria, saiba que eventos menores já aconteceram em tempos mais recentes. Em 1908, uma explosão massiva ocorreu na Sibéria, na região de Tunguska. Embora o meteoro tenha explodido no ar antes de atingir o solo, ele liberou energia suficiente para destruir mais de 2.000 quilômetros quadrados de floresta. Estima-se que tenha sido equivalente a uma bomba de 15 megatons, cerca de 1000 vezes mais poderosa do que a bomba de Hiroshima. Se tivesse caído sobre uma cidade populosa, teria sido uma catástrofe sem precedentes.
Mais recentemente, em 2013, um meteoro explodiu no céu sobre Chelyabinsk, na Rússia. Embora tivesse apenas 20 metros de diâmetro, causou uma onda de choque que quebrou vidros e feriu mais de 1.500 pessoas. O meteoro não foi detectado antes da entrada na atmosfera, o que mostra o quão vulneráveis ainda somos. E a pergunta que não quer calar: pode acontecer de novo? A resposta curta e direta é sim. E a ciência leva essa ameaça muito a sério. Existem programas internacionais de monitoramento de objetos próximos à Terra, como o Near Earth Object Program da NASA, e projetos similares em outros países. Atualmente, são conhecidos mais de 30 mil objetos próximos à Terra, e esse número só cresce. Felizmente, nenhum dos grandes asteroides conhecidos representa ameaça imediata, mas nem todos foram descobertos ainda. Estima-se que apenas 40% dos asteroides, com mais de 140 metros de diâmetro, foram identificados. Isso significa que há milhares ainda não mapeados, que poderiam representar riscos reais. Em 2029, por exemplo, o asteroide Apophis vai passar perigosamente próximo da Terra. A apenas 31 mil quilômetros de distância, mais perto do que muitos satélites de comunicação. Embora os cientistas garantam que não haverá impacto, o evento será acompanhado com extrema atenção. Ele serve como um lembrete de que estamos de fato vulneráveis. E se um asteroide desses estivesse mesmo vindo em nossa direção? Atualmente, não temos tecnologia plenamente eficaz para impedir um impacto de grandes proporções. Alguns projetos teóricos propõem o uso de explosões nucleares no espaço para desviar asteroides. Outros falam em empurrar esses corpos com sondas robóticas, ou até cobri-los com material reflexivo para alterar sua trajetória com a luz solar. Mas todas essas soluções estão em estágio experimental, ou ainda são apenas teorias. Se descobríssemos um asteroide vindo em direção à Terra com apenas algumas semanas ou meses de antecedência, o mais provável é que não conseguiríamos fazer nada. Restaria à humanidade buscar abrigo, tentar sobreviver ao impacto e às consequências climáticas. E isso, claro, se estivéssemos falando de um asteroide menor. Se fosse um daqueles com mais de 10 quilômetros de diâmetro, como o que extinguiu os dinossauros, não haveria muito o que fazer. A vida humana na Terra seria profundamente afetada. Mesmo os países mais ricos e preparados sofreriam com a queda das redes de comunicação, sistemas de energia, abastecimento de água e alimentos. O mundo mergulharia em uma nova era das trevas, talvez por décadas. A civilização moderna, tão dependente de tecnologia, infraestrutura e interconexão, não resistiria por muito tempo. Restariam bolsões de sobreviventes, talvez escondidos em bunkers subterrâneos, tentando preservar fragmentos de conhecimento e esperando o fim do inverno cósmico. A boa notícia é que eventos como esses são extremamente raros. Estima-se que colisões com asteroides do tipo que exterminou os dinossauros ocorram, em média, a cada 100 milhões de anos. Asteroides menores, com poder de causar destruição local ou regional, são mais frequentes, mas ainda assim raros. A chance de um impacto catastrófico nos próximos 100 anos é considerada pequena, mas não é zero. E é justamente por isso que cientistas continuam monitorando o céu dia e noite. Mas o que aprendemos com tudo isso? Aprendemos que, apesar de toda a nossa tecnologia, riqueza e conhecimento, ainda somos extremamente pequenos diante das forças do universo. A Terra é, de certa forma, uma nave solitária viajando pelo espaço, cercada de perigos invisíveis. A qualquer momento, uma rocha perdida pode mudar para sempre o rumo da história. E por isso, a vigilância deve continuar. Os investimentos em ciência, tecnologia espacial e defesa planetária não são luxos, mas necessidades para a preservação da vida. Por enquanto, tudo está tranquilo,
Mas a história do nosso planeta mostra que o silêncio do cosmos pode ser quebrado a qualquer momento. A questão não é se um novo impacto vai acontecer, mas quando. E quando isso acontecer, estaremos prontos? E você? Já imaginou o que faria se soubesse que um asteroide está vindo em direção à Terra? Tentaria fugir? Se esconder? Ou simplesmente aceitaria o destino? No fim das contas, pensar sobre essas possibilidades nos faz valorizar ainda mais a vida, a ciência e o nosso planeta. Porque no meio do universo hostil, a Terra ainda é o único lar que conhecemos. E protegê-la é a nossa missão mais importante. Se você achou esse vídeo interessante, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal Fatos Curiosos e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Até a próxima!